gente crê muito num Deus que dirige os nossos passos. Que de vez em quando a gente pensa que está tendo uma grande ideia. Mas quando a gente vê as coisas sendo confirmadas, a gente percebe que por trás está a inspiração dele mesmo, do próprio Deus, através do Espírito Santo. Quem me conhece há mais tempo, não lembro se o Wilson e o Gisele estavam aqui, então, acho que não, estavam já em outra jornada, quando eu assumi o pastorado da vila, lá, acho que junho, maio de 2013, uau, o tempo passa, né? Lá se vão 9 anos. E eu me lembro da primeira coisa que eu falei, mas ainda uma ideia que não estava clara. E vocês têm me visto repetir essa ideia, talvez não com tanta frequência quanto deveria, e por isso talvez ela ainda não seja uma realidade entre nós. De que eu tinha um sonho, de que a nossa igreja pudesse ser, a palavra certa é essa, um oásis, amém? Um lugar onde, eu me lembro, no tempo que eu nem conhecia o Senhor, como eu gostava, eu morava no bairro de Pinheiros, lá, tempo que ainda era mais respirável, agora está legal, né? Tem até metrô lá, tudo mais. Mas tinha uma esquina que a gente costumava lá, não tinha nada para fazer, sabe elevador de prédio que está programado assim, né? Quando ele vai para lá, vai para o alto, vai para o subsolo, mas você tirou ele, ele para no térreo, né? Programado. E tinha uma esquina lá em Pinheiros, ali na junção entre Pinheiros e Vila Madalena, que era assim. Não tinha nada para fazer, não tinha festa, não tinha programação, o pessoal ia indo para lá. E a gente se encontrava numa esquina lá, atormentava os vizinhos de todo jeito. Era uma coisa incrível. Mas aquela imagem ficou para mim. E eu sempre entendi que a igreja tinha que ser um pouco daquilo. Logicamente que naquele tempo o papo não era Deus, né? E depois de alguns anos eu descobri Jesus e pude ver que quando Jesus está no nosso papo, participa do nosso dia a dia, ele pode mudar o nosso destino, amém? E pode nos fazer pessoas melhores. Juntos com ele nós somos melhores. Nós podemos ir muito mais longe, amém? Então, hoje, primeiro dia, não do ano, mas primeiro culto do ano, eu queria abrir uma série que eu, depois de muito temor e tremor, estou chamando da formação de um oásis. E como você sabe, um oásis nunca é formado, né? Bom, tem agora, né? Tem oásis urbanos. Até procurei uma imagem, mas ela não era tão característica para colocar aqui. Você pode, de repente, tem empreendedores, né? Fazem vários prédios, e aí no meio faz lá, como se fosse uma ilha, um lugar, com a ideia de que aquilo vá virar um lugar de convívio, de que as pessoas vão. Algumas acontecem realmente, mas algumas vezes não, porque depende de muitos fatores, não é? Depende do clima, depende do tipo de pessoas, depende se é agradável ou não estar ali. E tudo isso entra na minha mente, no meu coração há muitos anos. E eu sinto que talvez a gente não tenha estressado essa ideia suficiente para poder transformar ela realmente numa realidade. Se a gente pensa espiritualmente sobre isso, a gente fala, isso não funciona sem Deus, amém? E é isso que eu queria explorar um pouquinho, começando nesta manhã. E começar aqui, lembro do Heitor, quando ele pregou, né? Ele mostrou uma definição daquilo que ele ia falar. Então, eu vou fazer aqui, mas só para a gente saber. Fala oásis, todos nós temos essa imagem, esse lugar refrescante, vamos falar assim, né? O que é que os dicionários dizem? Uma coisa mais ou menos assim. Turma do fundão, está dando para ler aí? Beleza? Então tá. A gente tenta fazer o máximo, né? Já que a tela é pequena, mas... Ok. Pequena região fértil em pleno deserto, né? Lógico, função de água, vegetação. Lugar aprazível entre outros que não são. Isso também passa a ideia do oásis. Talvez isso tenha muito a ver com talvez a nossa cidade, talvez o nosso país nesse momento, que a gente possa tenha isso em mente, né? O terceiro me surpreendeu mais, né? Porque ele sai um pouco do físico, né? E ele fala assim, prazer e alegria entre desgostos e arrependimentos. Interessante isso. Isso está no Aurélio, né? Um terceiro coisa lá. E eu entendo, esse daqui parece estar mais próximo da ideia
que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas o que é Oásis para nós? Aí eu coloco só 2 aqui, e a gente, lógico, aqui é só para a gente tentar colocar a noção. Isso aqui pode ser tão explorado, né? Tão melhorado, vamos falar assim. Tá? Então, primeira coisa, o que é um oásis, se a gente pensa em termos de fé, em termos de igreja? Um lugar de amor, alegria, apoio mútuo, de compreensão, de desenvolvimento espiritual, pessoal e comunitário. Uma imagem, talvez a Gisele se lembre, talvez o Wilson se lembre, já tiveram lá. Eu lembro quando eu fiz estágio lá em Taubaté, eu fiz muito isso aqui. Taubaté é uma igreja, talvez por ser no interior, né? As pessoas são mais voltadas ao trabalho comunitário. Me lembro de uma família que chegou lá na igreja, no tempo que eu estava estagiando lá se vão 10 anos, ou 11, né? E uma senhora bem simples, tinha umas filhas muito bonitas, aliás, acho que eram 4 meninas, tal. Os meninos ficaram todos, né, animados com aquela família nova na igreja. Mas eles moravam num quarto e cozinha lá. E aí, um dia, a igreja fez um mutirão, e foram lá, construíram mais, eu não lembro, 2 ou 3 cômodos na casa. Pegaram um pedreiro, um ajudante, não sei o quê, alguém fez um projetinho. Então, eles ajudaram aquela família, não só espiritualmente, não só emocionalmente, mas eles ajudaram também espiritualmente. Não é? Eu sei que a gente vive numa grande cidade, essas coisas se perdem, mas eu imagino um oásis, um lugar assim, onde a gente possa ajudar as pessoas na sua dimensão completa. E esse segundo conceito, de um refúgio realmente, espiritual, emocional, social. Talvez a gente esteja saindo de um momento na nossa nação que são poucos os casos, pelo menos no último ano, assim, que a gente viu de pessoas desempregadas. A gente até viu umas trocas de emprego, não é? Mas, normalmente, muito rapidamente, eles se recolocaram e tal. Talvez a gente passe por alguns momentos muito mais difíceis daqui para frente. E talvez essa ideia de refúgio emocional, refúgio talvez até social, ele se abra mais, não é? Então, é isso que a gente gostaria que a igreja fosse. Como eu disse, né, não sei, acho que no culto do Natal, ela já é. Eu sinto que ainda não. Mas, se nós trabalharmos juntos, com isso em mente, com isso no coração, com esse propósito, eu acho que a gente pode chegar lá e sermos muito mais úteis no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso meio. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. E você podia falar assim, existe uma base bíblica para isso? Eu diria que tem abundante base bíblica, tá? Mas eu queria trazer 2. Lógico, tem uma de Atos, que é o perfeito, né, o modelo disso. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês um texto que está em Salmo 27, que eu deixei na mensagem do Ano Novo, que talvez poucos de vocês tenham escutado. Salmo 127, versículos 1 e 2, está ali projetado, se você quiser ver também na sua Bíblia, né? Fala assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, não pode ser um empreendimento nosso, entende? Então, não estamos aqui pedindo alguma coisa que saia do coração humano pelo esforço humano. Tem que ser uma coisa de uma parceria com Deus, amém? E aí ele fala, né? Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E aí eu faço aqui trago um pedacinho da Ara, que eu acho mais significativo, que ele fala assim: aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amém? Então, eu acho que se a gente sintonizar o nosso coração com o coração de Deus, Ele pode fazer com que os nossos esforços sejam multiplicados, com um objetivo, com uma visão. E é isso que eu queria compartilhar com cada um de vocês nessa manhã. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós, mais uma vez, te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado visão. O Senhor tem nos dado um propósito, o Senhor tem nos dado como, e também o Senhor tem nos dado o quê, muitas vezes. Mas eu sei que tudo isso, Senhor, nós queremos que faça sentido apenas quando a Tua mão poderosa estiver sobre isso.
Portanto, Pai, esteja conosco nesse momento de reflexão, para que o Senhor possa chegar aos corações. Não mais como informação, mas realmente aquilo que transforma vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é o alerta que nós temos que ter, não é? Quando a gente pensa na formação de alguma coisa na igreja. Mas esse é o modelo, e é o modelo mais lindo, não é? Para mim. Atos 2, pegando alguns versículos, né? 42 e 43, por exemplo, fala: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ou seja, a palavra, o discipulado ali, né? A partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém. Não é? Deus ainda atua hoje, atua no nosso meio e pode fazer muito mais coisas do que tem feito. Versículos 46 e 47 fala assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Isso talvez esteja faltando no nosso meio. Por que nós temos perdido a simpatia do povo? A gente vê uma manipulação por trás, uma orquestração, talvez espiritual, sobre isso, não é? Porque não há interesse que a igreja prospere. Mas um pouco, talvez, dependa da gente, do nosso posicionamento, não é? Como a gente está realmente se colocando na cidade. Como a gente está se colocando aos nossos parentes, aos nossos amigos de escola. E esse povo tinha simpatia do resto do povo, que olhava com surpresa, com admiração. E aí esse trecho termina dizendo: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Talvez eles não tivessem estatística, não estavam interessados nisso. Talvez eles não tivessem preocupados quantos eles eram, mas aquilo acontecia de uma forma tão automática, que era natural o crescimento. E é isso que o sonho do Oásis chega até nós, espero que chegue ao seu coração também, amém? E nesse primeiro domingo que a gente vai explorar esse tema, eu queria dar esse título, parte 1 ali, um lindo projeto para o mundo, amém? E queria convidar vocês à leitura de João 15, onde Jesus compartilha com os discípulos o que estava no coração dele com relação a isso. João 15, a partir do versículo 11, fala assim a palavra: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Interessante que Jesus, depois de tudo que ele falou, vocês lembram lá, todos nós aprendemos em algum momento da vida lá atrás, né, os 10 mandamentos, todas aquelas regras lá, não faça, tal. E aí, quando perguntaram para Jesus, em algum momento, até um religioso da época, né, perguntou até com uma certa, para pegar Jesus na curva, vamos falar assim, né? E Jesus chega ali e fala: olha, você pode resumir tudo em 2 mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? E ele falou: ali está resumido toda a lei e os profetas. Mas um pouco mais para frente, já no final, quando ele está ali com os discípulos, no seu último dia de vida, praticamente, né, o penúltimo, quando ele está no cenáculo, conversando com os discípulos, ele traz isso de uma forma mais quente, deixando da teoria de lado, né? Ele fala: olha, queridos, eu estou dizendo para vocês assim, ó, amem-se uns aos outros, como eu os amei, porque isso vai fazer toda a diferença. E é interessante que não vai fazer toda a diferença só para as pessoas que estão à volta de você, vai fazer diferença para vocês também, amém? Ok? Estamos juntos? Versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Outra versão fala que o Senhor não compartilha os seus sonhos com os servos, né? Com escravos. Ele só compartilha os seus sonhos com aquele que ele considera amigos. E é isso que Jesus veio fazer entre nós, nos transformar seus amigos.
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E esse trecho acaba ali, no versículo 16, 17, quando ele fala: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor, que ela possa abençoar você nessa manhã. E eu queria partir daqui, para que a gente pudesse fazer uma reflexão de quão importante é o projeto da igreja que Jesus deixou. E quão distantes ou quão próximos nós podemos estar desse projeto. Estou saindo um pouco do script, eu ia falar disso algumas semanas atrás, mas um dia, uma madrugada, você sabe que velho, infelizmente, né, ele levanta mais de madrugada do que ele gostaria, né? Quando era jovem, era uma maravilha, ia direto, né? Agora, por uma questão hidráulica, a gente tem que... Algumas vezes você acorda. Então, você tem sempre oportunidade de falar assim: será que foi... O que é que me acordou, né? Então, algumas vezes você você consegue ir e voltar rápido, não vou nem pensar em nada, né? Mas algumas vezes a cabeça começa a funcionar. As primeiras idas tudo bem, mas as últimas idas são mais complicadas, a cabeça começa a funcionar, de repente 4:30 da manhã você está ali se preocupando com as coisas da vida. E uma noite dessa, eu estava ali pensando nessas coisas, pensando no ano, pensando em coisas diversas. E aí começou a me incomodar, eu falei: Senhor, aí comecei a orar. E ele me levou para abrir o aplicativo no celular, porque ali na noite, a Tomás ali, dormindo aquele sonho que eu sempre invejo, dorme que nem uma anjinha lá, né? E aí eu pego o meu celular ali, com a luz bem baixinha, e pus no aplicativo, esse que a gente tem, YouVersion, né? Eu uso, aconselho a vocês, se vocês têm qualquer outro, e aí tem lá um versículo do dia. E naquele dia eu ponho lá, está lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu abrirei e cearei com ele, e ele comigo. Falei: Senhor, quase caí da cama, aí desci, ajoelhei. Falei: Senhor, se o Senhor está aqui, né? Eu quero ouvir sua voz. E ele ministrou para mim ali naquele momento, e depois eu pude dormir, né? E eu fiquei pensando nisso. Muitas vezes a gente faz muitos projetos na igreja. Essa carta, né? Vem uma igreja rica, uma igreja firme, uma igreja provavelmente que a gente até inveja dela, com muita gente, grana, tudo funcionando, os ministérios bem irrigados, né, financeiramente. E aí, de repente, Jesus chega para ela, faz uma carta e fala: olha, querido, você está tão bem onde você está, que você se tornou meio morna, não é? Meio frouxa. E aí eu vou falar para vocês: eu amo vocês, mas tenho vontade de vomitar quando eu penso em vocês. Essa é a carta de Laodiceia. E aí, é interessante você pensar num Deus, num Pai que é duro algumas vezes, que fala as coisas que a gente precisa ouvir, mas em seguida ele demonstra graça, né? E ele fala: olha, vocês estão vivendo a vida de vocês estão fazendo ministério, vocês estão fazendo um monte de coisa, mas estão me deixando do lado de fora. Eu estou do lado de fora da igreja, não dentro. E é interessante que a gente usa muito para evangelismo, né? Você que está nos visitando, talvez você não tenha aberto seu coração para Jesus, e é muito fácil dizer para você: ó, Jesus está falando, ó, eis que estou à porta e bato. Mas Jesus fala isso para uma igreja como a nossa. Não necessariamente com o mesmo espírito da nossa, mas para uma igreja. E naquela noite o Senhor me despertou a isso, e por isso esse Salmo 127 é tão importante. Não adianta a gente querer fazer muitas coisas, né? Eu vejo tantas igrejas amigas, irmãs, queridas, amadas, fazendo tantos ministérios, tantas coisas, evento disso, evento daquilo, toda semana evento. De vez em quando a gente recebe algumas colocações de alguns amigos: não, mas a gente não vai participar do evento, a gente não vai fazer... Gente, para. Vamos ouvir a voz do Senhor. O que Ele quer de nós? E a gente estabeleceu um como. A gente vai terminar falando um pouquinho disso. Amém? E, então, qual é esse projeto de Deus? E aí eu queria pegar um gancho com algumas coisas que a gente falou no culto de Natal. Provavelmente, se você não estava aqui, você não ouviu. Mas algumas conclusões que a gente chegou, né, partindo daquele texto de Lucas 2, que quando
José e Maria chegam lá, Maria grávida, quase na hora de dar luz, ela vai dar luz para o menino e fala que não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Esse era o contexto. E esse contexto, a gente pode pensar, que vem até hoje. Por quê? Porque Jesus não foi aquilo que as pessoas esperavam. Ele foi muito mais, a gente sabe disso, mas não foi o que estava no coração. Não era dinheiro, não era prosperidade, não era poder político, não era livramento político que os judeus tanto esperavam, né? Por isso a gente chamou de um presente inusitado. Mas algumas coisas, algumas afirmações que a gente fez, essa é uma delas, né? Que Jesus veio abrir um novo caminho de volta ao Pai. Amém? Podemos ler junto esse versículo, esse texto? Jesus veio abrir um novo caminho de volta ao Pai. Estamos de acordo? Por isso foi um presente inusitado. Ele morreu naquela cruz, ele pagou um preço diferente, o Heitor já, né, pregou para a gente sobre isso hoje. Ok? E esse caminho Jesus veio abrir. Por isso, nesse texto que a gente leu, né, de João 15, lá no último, quase no último versículo, ele fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Amém? Foi o que Jesus fez por mim e por você. Uma outra afirmação que a gente fez desse presente inusitado é que Jesus veio inaugurar um lindo projeto para o mundo, que é o nosso tema de hoje. Amém? E um dos textos que eu gosto muito, lá em João 10, né, quando Jesus está se comparando com o bom pastor, e aí tem um momento, parece que os seus ouvintes não estão entendendo bem, né? E aí ele se coloca numa outra posição, e ele se coloca na posição de porta. E ele fala: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O que esse versículo fala para a gente? De liberdade. O que isso fala para a gente? Isso tem tudo a ver com o conceito que Jesus veio trazer da igreja. Um local de porta aberta, onde você pode entrar e você pode sair. Mas quando você se conectar com Jesus, você vai ser alimentado, querido, querida, né? E essa é a diferença que a gente pode compartilhar com vocês. E o que Jesus fala: entrará e será salvo. Terá uma nova perspectiva de vida. E poderá entrar, sair, é uma liberdade grande que você tem, mas você vai encontrar pastagem. Amém? Por isso, esse projeto é tão bonito. Mas Jesus ainda veio fazer uma coisa mais preciosa, que Ele veio nos dar um propósito pelo qual viver. Amém? E aí, pensando aí nos meus livros, no tempo de administrador, né? Minha vida passada, né? Outro dia vi, vou até comentar depois, um amigo compartilhou uma pregação do nosso colega Leonardo Sayun, né? Pastor Leonardo Sayun, lá da igreja Copacabana, né? Certo? Não é Copacabana, acho que é Gávea. Bom, não importa, no Rio de Janeiro, né? E ele lembrou do John Maxwell, né? Mas uma das frases que ele não mencionou, mas dos meus papéis lá dos tempos de administração, o John Maxwell, né? Interessante que a frase fala assim, né? Sobre conhecer o seu propósito, pode-se dizer que os 2 dias mais felizes na vida são o dia que você nasce e o dia que você entende o porquê. Interessante isso, né? Pesquisando um pouco sobre o John Maxwell, né? Porque eu sempre vi ele como um palestrante, certo? Ele tem mais de 20 livros sobre liderança. Os 7 princípios da liderança, por que você ser líder, o reverso da liderança, sei lá, tudo sobre liderança você vai achar do John Maxwell, né? Mas o que eu então pesquisei para você, ele é autor, logicamente, tem mais de 20 livros, ele era palestrante, tem até universidade com o nome dele em algum dos prédios da universidade, né? Mas ele é pastor, e eu não sabia disso. Porque quando eu leio essa afirmação que ele faz, está claro para a gente, né? Quando eu nasci, eu não me lembro. Você se lembra quando você nasceu ou não, né? Foi feliz? Deve ter sido, para meu pai, para minha mãe, para minha família. Para mim, não. Né? Mas quando eu nasci de novo, esse dia eu lembro. Amém? Talvez isso tenha passado pela cabeça dele, mas ele não podia queimar a fita aqui, né? Como preletor aí de liderança. Mas o mais importante não é o dia que a gente nasce, lógico,
quando a gente nasce de novo, é muito importante, mas o que a gente está querendo chamar a atenção aqui é o dia em que você entende o porquê você nasceu. Por que Jesus nos resgatou? Só para nos salvar? Aleluia, amém. Mas Ele nos chamou para alguma coisa a mais. E é isso que eu estou querendo colocar no seu coração. Para que nós estamos aqui? O que Ele espera de mim e de você? Só que a gente trabalhe, que a gente ganhe um salário, que a gente sustente a nossa família, a gente ajude um outro, muito bem. Mas será que Ele não tem um propósito mais profundo para você? Aí, isso nos leva a uma implicação pessoal, antes da gente detalhar aquele texto que a gente leu. E aí a conclusão que a gente chegou foi essa: o movimento feito por Deus em minha direção e na sua, você que está aqui, você que nos vê em casa, os queridos amigos da Mapel FM que nos escutam, o movimento feito por Deus em minha direção, através de Jesus, me deixa apenas duas opções. Uma delas é fugir dele alegando não creio. Eu não creio nada disso. Estou nem aí. Ok? A outra é unir-se a Ele em seu lindo projeto. E nesse projeto de Deus está uma coisa muito importante. Não tem como, para participar desse projeto, da criação do Oásis, para a gente fazer diferença na vida das pessoas, nós temos que exercitar o amor. Amém? Não dá para fazer no piloto automático. Não dá para fazer burocraticamente. Não tem jeito. A gente não vai conseguir. E para amar, a gente só consegue com Deus nos vocacionando a isso. Amém? Amém. Então, duas perguntas honestas que a gente pode fazer. Por que eu devo me envolver nisso aí? Tá bom assim, estou quietinho. Estou quietinho aqui no meu canto, deixa eu aqui. Né? A primeira delas é porque nos traz alegria. Nos traz alegria. O próprio Jesus fala disso no texto, né? Tá? E uma aplicação, né, disso, né, só para antes da gente ler o versículo que a gente leu, lá de João 15, Jesus vincula a alegria plena ao exercício do amor, uns pelos outros, tá? Aos amigos, né, como ele chama, certo? Então, a gente só vai ser feliz, querido, deixa eu te falar uma coisa, você não vai ser feliz trabalhando sol a sol, tentando juntar dinheiro, quando você olha na tua conta, lá nas tuas aplicações, você está, fala, consegui meu primeiro milhão, o meu primeiro bilhão. Já viram esses caras que têm vários bilhões? Já deram uma analisada na vida deles? Assim, vocês sentem neles que a alegria, a felicidade deles é proporcional à conta bancária deles? Será que a gente não erra o alvo? Será que o que Jesus está querendo falar para mim, você quer ser feliz? Você quer ter uma vida alegre? Vira a tua perspectiva. Pensa diferente. Por isso ele vincula. E no texto, né, que a gente leu, já faz tanto tempo, né, que a gente ainda está lembrando lá de João 15, amém? Fala assim: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa, amém? E é por isso que ele fala: amem-se. Quanto mais você amar, mais alegre você vai ser, mais descontraído você vai ser, não é? Muitas vezes a nossa atitude, né, a gente tem que pensar que é muito mais ligado ao o quê, né? Nós estamos ou seja, muito mais uma atitude de você se dar do que você ficar pensando no que você pode fazer, tá? E aqui eu queria compartilhar, né, uma coisa bem rapidinha aqui. Esse John Maxwell, num dos seus livros lá, eu não lembro, Os Princípios da Liderança, um desses, ele faz um comentário de um repórter que ele queria fazer uma pesquisa, na verdade. E ele vai numa obra, ele vê uma obra grande lá e ele entra. E ele pega 3 pedreiros. Ele chega no primeiro pedreiro e fala: o que você... sou repórter, estou fazendo aqui uma pesquisa. O que você está fazendo? Cara, estou ganhando meu dinheiro. Estou ganhando meu pão, né? Vamos falar assim. Ok? Fechou o papo. Tá bom. O cara foi para o outro. O cara estava fazendo um muro. E aí o repórter chega para ele, desculpa, tal, aí se apresentou e falou: o que você está fazendo? Você não está vendo o que eu estou fazendo? Estou fazendo massa aqui, estou levantando um muro aqui.
Tá bom, desculpa, foi embora. Chegou no terceiro, percebeu que o cara estava assobiando lá, não sei se era um corinho ou não. O cara estava assobiando, tranquilo, beleza. Aí ele chegou, falou, desculpa, falou a mesma coisa, se apresentou e falou, o que o senhor está fazendo? O que eu estou fazendo? Nós aqui estamos fazendo. Ele falou, mas o que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo um local para pessoas que não têm morada, né? Estamos fazendo uma espécie de um abrigo aqui. Então, olha, pensa aqui, ó, está vendo aquele muro que o rapaz está construindo? Então, até aqui vai o salão. Então, nós vamos construir esse salão. Mas do lado de lá daquele muro que ele está fazendo, tem a cozinha, e depois vai ter um lugar lá onde as pessoas vão poder ficar, vai ter dormitório lá. Então, é isso que a gente está fazendo. E foi, né, se animou todo de contar aquilo que ele estava fazendo. E aí, fecha a história, né? Como será que nós estamos encarando a nossa fé? O nosso dia a dia? Será que nós estamos encarando só, estou cumprindo, eu falei que eu ia todo domingo de manhã na igreja, vou lá e acabou, cumpri a minha obrigação? Será que nós estamos até um pouco incomodados? Não, eu tenho que ir na igreja, o que você está pensando? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não é? Porque senão, o que Deus vai pensar de mim? Ou você está conseguindo compartilhar com Deus o teu sonho? E é esse o convite que eu queria deixar para vocês nesse começo de ano, ok? Vamos pensar junto, que a nossa igreja seja um oásis. Ser um oásis é duro, porque a gente não sabe o que vem. Você pode falar assim, cobras e lagartos, né? Certo? A gente não sabe o que vem, mas que a gente possa fazer com que nossa fé inspire pessoas, amém? A mudar, e que realmente mude vidas. Tudo bem, eu estou me antecipando aqui, mas, então, por que eu devo envolver? Porque é um mandamento, e foi Jesus muito claro, né? Ele não é um mandamento de um ditador, né? Ele fala, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Então, exercite isso. Não é um mandamento de um déspota. Você consegue entender assim? É um mandamento de um pai. Quem tem filho por aqui? Já teve, né? Então, não é? De vez em quando você vê o filho entrando numas geladas, né? Numas roubadas, e você tem vontade até de dar uma dura nele. Fala, não faz isso. Mas você fala, olha, o caminho certo é esse daqui, ó. Vai pela calçada, não vai pelo meio na rua, ô mané, eles vão te atropelar, certo? E assim vai. Então, Jesus está falando, quer ser feliz? Exercita o amor. Exercita o amor. Amém? E que esse projeto envolve? E aí, primeiramente, algumas missões claras que Jesus deixou. E talvez seja novidade para alguns vai ser muito repetitivo, mas Jesus deixou muito claro o que ele queria, não é? Mateus 28, 18 a 20 fala, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Está ali em vermelhinho o que a gente precisa fazer. De todas as nações, de todos os povos, de todos os bairros, certo isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, esse é o grande convite, até o final dos tempos. Amém? E depois, mais para frente, quando ele estava já quase sendo assunto aos céus, os discípulos dizendo, mas é agora que o Senhor vai restaurar a nossa ordem, a ordem de Israel? É agora que o Senhor vai se tornar o rei? É agora que o Senhor vai fazer... Não, relaxa, não compete vocês saber, isso vai acontecer só lá para frente. Tem algumas coisas que vocês ainda não entenderam, vocês só vão entender quando o Espírito Santo começar a falar para vocês. Mas ele fala aqui, em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Amém? Fazendo aqui uma brincadeira, mas nós somos o confim da terra. Daqueles discípulos lá, do Pedro, do João, do Mateus, o Evangelho chegou até nós. Amém? Glória a Deus por isso. E é isso que Jesus falou. Então, ser testemunha. Você pode testemunhar da sua fé, onde você está.
E a última coisa aqui, o que esse projeto envolve? Sentido de propósito. Interessante, porque o texto lá de João 15, né, Jesus fala justamente isso. Ele fala, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, por que a gente deve participar do projeto? Porque se a gente é amigo de Jesus, se a gente quer Jesus como amigo, nós queremos agradá-lo, amém? E ele deixou esses mandamentos para nós, essas ordens. Então, é um cumprimento disso, para que ele se satisfaça e para que a gente possa se sentir bem e ser alegre. E aí ele mesmo fala, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento, ame-se uns aos outros. Vocês não me escolheram. Muitas vezes a gente pensa, né, na fé, como falar, eu estou pensando aqui, eu estou administrando, não sei se é o momento, e é interessante que o Heitor também tocou nisso hoje, né? O momento da gente abrir a porta para Jesus. Né? E eu confesso a vocês, muitas vezes, depois de 9 anos aqui no ministério, no pastoral, eu já entendo melhor a vontade de Deus. Mas no começo eu tive alguns problemas com isso. Né? Eu lembro um papo até que eu tive com o próprio Wilson uma vez, né? E ele falou, você sente o chamado? Você foi chamado? Tal. E eu falava, talvez não tenha sido chamado como você foi chamado, né? Na jovem, né? Do que você era, tal. Mas, de alguma maneira, Deus me pegou no meio do caminho e me trouxe para o ministério. Então, esse versículo é um pouco libertador para todos nós. Não só a mim como pastor, mas a você também, né? Fala, puxa, será que eu não estou agarrando bem Jesus? Será que eu não estou fazendo aquilo que Ele quer? Querido, relaxa, Ele escolheu você. Ele abriu a porta. Se você se sentiu tocado no Espírito Santo, se você está sendo tocado hoje, tenha certeza, Jesus está com você nisso. Amém? O Espírito Santo está com você nisso. Ele abre o seu coração. E é o que Jesus falava ali para os discípulos. Eu escolhi vocês. Então, única coisa, escolhi vocês para quê? Só para vocês serem salvos? Ficarem bonitinhos? Não. Escolhi vocês para irem e darem frutos. Esse é o chamado. Amém? E aí, eu quero compartilhar com vocês essa frase, que eu não sei de quem é. Eu já tinha usado ela uma vez, mas ela é muito significativa. Porque ela fala assim, eu admiro aquele que sabe que entre o plantar e o colher, existe o regar e o esperar. Amém? A gente gosta de falar assim, eu plantei hoje, vou dormir e amanhã vou colher. Quem já esteve numa roça alguma vez na vida, sabe que não é assim, né? Você tem que regar. Veja a Tomasa com umas plantinhas lá em casa, né? Tem que regar, de repente ela esquece, chega lá, a plantinha lá. Ok? Esperar. O dono da colheita dá os frutos, fazer com que os frutos cresçam. Amém? Essa é a nossa função. Eu queria terminar mesmo mostrando isso aqui que vocês viram projetado antes, né? Talvez a cor aqui não seja muito feliz para isso, né? Mas será que a gente pode ler junto isso aqui ou não? Existimos para conectar pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo, apoiando-as a crescer em conhecimento e comunhão, para que possam servir ao próximo e ao mundo. Vocês percebem que tem aí essas 3 palavras grandes aí, né? Opa, o que aconteceu aqui? Mudou alguma coisa aí? Ponham de volta? Não? Está menor. Volta lá, por favor, que eu quero mostrar mais um quadro ali. Espera aí. Ok. Vou pegar essa bolinha aqui, né, que é o nosso logo, vamos falar assim, o nosso símbolo, para que a gente possa fazer essa última reflexão aqui. Dá para ver bem ali, né? Conectar, crescer, servir. Papel aceita tudo, dizia um velho amigo meu, né?
Como é que a gente pratica isso? Nós estamos tentando já há 2 anos, né? Praticar isso. E o texto direto que saiu, né, no trabalho do grupo, né, do Igreja Simples, que trabalhou, foi esse aqui: conectar pessoas que cresçam em Cristo e se tornem discípulos maduros que servem. Mas nessa reflexão que eu fiz, eu estava pensando assim: se a gente quer realmente fazer com que isso seja o que nos representa, e que isso nos faça cumprir os propósitos de Deus, eu fico pensando assim, para conectar, precisa se gerar conexões, amém? Senão você não conecta ninguém. Então, quem cada um de nós tem que conectar? Primeiro o nosso oikos, né, o nosso relacionamento. Então, Toninho, Sueli, né, seus amigos de muitos anos, já tiveram conosco várias vezes aqui, em jantares, almoços, né? Bem-vindos, né? Sempre um prazer ter vocês. Mas isso é uma demonstração daquilo que está aqui. Então, como é que a gente vai conectar pessoas se cada um dos membros da igreja não faz a ponte? Não é? Ok? Então, para você conectar, você tem que gerar conexões. Como é que você cresce? O outro lado da coisa é alimentando, né? E alimentar tem a comunhão, que era o meu sonho de consumo, né? Ser gostoso, estar junto, só gostar de estar junto. Vamos lá para a igreja, vamos juntar panela, vamos lá? Esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer mais. A gente acabou de fazer um no final do ano, foi ótimo, não foi um juntar panela propriamente dito, né? Mas foi tão bom. Eu lembro do final do outro ano que a gente fez um junta panela, né? E foi assim, parece que mais gostoso ainda, porque todo mundo se sentiu participante de alguma maneira, né? Então, essa comunhão, o discipulado. E aí, se você descer no cone, né, o como, a gente já tem o como definido, a gente tem os cursos, tem os livrinhos para a gente fazer, e esse ano, se Deus quiser, nós vamos alavancar. A gente fez no ano retrasado já, né, o primeiro Raízes, foi muito bom, quase toda a igreja participou, e nós queremos seguir nisso. E o apoio geral, aqui, nesse apoio geral, entra tudo, não é? Apoio físico, apoio social, apoio empregatício, apoio emocional, apoio espiritual, entra tudo aqui nesse pacote. E aí, para servir, precisa engajar. Ministérios, algumas ações, missões, ou seja, sou diácono, bacana, mas eu posso engajar pessoas a ficar na porta, certo? Eu toco violão, de repente eu posso engajar alguém para eu ensinar, ou para cantar, e assim por diante. Ok? Então, olhando para esse lindo projeto que o Senhor nos deu para desenvolver, e lembrando da história dos 3 pedreiros, né, do John Maxwell, tá? Como você gostaria de encarar 2023? Olhando para esse quadro aqui, né? Será que atitude o Senhor coloca no seu coração para ter? Será que a atitude daquele que somente vai continuar cumprindo sua obrigação? Quando der, eu venho no culto, quando não der, eu vou ficar em casa, quando eu chegar a acordar meio assim, eu vou ligar lá a televisão, vou assistir só, mas esse é o meu nível de participação? Ou será que aquele que vai só querer uma troca, né? Eu participo, mas eu quero um salário, ou seja, eu quero volta, eu quero retorno. Ou será que nós vamos encarar essa realidade como aquele que quer compartilhar a visão e ajudar a construir, fazer com que a graça de Deus chegue a cada coração? Eu quero deixar para vocês mais do que um alento ao seu coração nessa manhã, eu queria deixar esse desafio de falar assim: o que o Senhor vai te incomodar para fazer esse ano, em prol da formação do Oásis que Ele quer. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Qual é o teu sonho de igreja?
Você se contenta em só olhar, dar uma criticada naquilo que o pastor falou, se a projeção está boa, está ruim, se a igreja está limpa ou não. Ou o seu sonho de igreja é que você tenha um lugar onde você queira estar. Um lugar onde você realmente se sinta atraído para ela. E para que isso aconteça, Deus te chama para ajudar a construir essa atração. Talvez você esteja aqui, nos visitando, Jesus ainda não é uma realidade clara para você, mas talvez você também se atraia com essa ideia de construir uma coisa para o bem. Não só para o bem social, como muitas entidades existem no nosso país, mas para o bem emocional e para o bem espiritual. E aí, quem sabe, Jesus possa estar olhando para você e falar: venha aprender a amar uns aos outros também, como eu os amei. Vamos orar. Pai Santo, quero te agradecer por esse primeiro culto que nós temos, Senhor. Por essa primeira oportunidade que temos de trabalhar juntos, pensando na formação daquilo que é o seu projeto para a nossa igreja. Talvez esse sempre tenha sido o projeto, mas que estava um pouco perdido, Senhor, por falta de direção da nossa parte. Nos ajuda a dar os passos necessários, ó Pai, para que isso se torne realidade. E que em todas as coisas o Senhor seja um grande privilegiado. O Senhor seja aquele que sempre será adorado e que sempre vai fazer parte do nosso coração. Tudo seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.